Olhe ao seu redor. A cadeira, a mesa, o celular que está na sua mão, a casa onde você está. Tudo isso, absolutamente tudo, foi criado 2 vezes. A primeira vez, na mente de alguém. A segunda vez, no mundo físico. Nada do que existe pulou a primeira etapa. Nada. E se tudo é criado 2 vezes, a pergunta que eu te faço é: o que você anda criando na sua mente? Porque é isso que está a caminho da sua vida. Hoje eu vou te mostrar como a lei da atração realmente funciona. Eu vou te ensinar um método tão simples que cabe aqui, ó, na minha mãozinha fechada. E eu te garanto, se você aplicar até o final, alguma coisa muda. Primeira coisa, escreva aqui embaixo, lei da atração, para eu saber quem chegou até aqui decidida a aplicar o que eu vou ensinar. E não só assistir, tá? Segunda coisa, deixa seu like, porque é ele que faz o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas que precisam. E terceira, compartilha com alguém que está passando por um momento difícil e precisa de uma direção, certo? Esse vídeo pode chegar na hora certa para essa pessoa. Muita gente conheceu a lei da atração através do filme O Segredo. Eu conheci através do livro O Segredo. E o filme foi lindo, abriu a porta para milhares de pessoas, mas ele apresentou a lei sem explicar como ela funciona. E o que a gente não entende, a gente não consegue aplicar. Então, eu vou te contar o que quase ninguém te fala. A atração é uma lei secundária. Ela é consequência de uma lei maior, a lei primária do universo, que é a lei da vibração. Essa lei diz o seguinte: tudo se move, nada está em repouso. Esse sofá aqui que eu tô, ele parece parado, mas no nível mais profundo ele está em movimento constante. Tudo o que existe vibra em alguma frequência. E quando você pensa, o seu pensamento coloca você numa frequência. E aqui está a regra de ouro, guarda essa frase. Você só pode atrair aquilo que está na frequência em que você está operando. Sabe quando você fica pensando numa pessoa e do nada essa pessoa te liga? Ou você esbarra com ela na rua? Todo mundo já viveu isso. E chama isso de coincidência. Não é coincidência. É você entrando em harmonia com aquela frequência e a atração fazendo a parte dela. Porque a verdade é uma só e todos os mestres da história, de todas as tradições, concordam nesse ponto. É talvez a única coisa que todos eles concordam em unanimidade. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Se você pensa em falta o dia todo, você vibra falta e atrai mais falta. Se você pensa na dívida o tempo todo, adivinha o que continua chegando? A lei não julga se o que você pensa é bom ou ruim para você. Ela só entrega o que combina com a sua frequência. Então a pergunta não é se a lei funciona. Ela está funcionando agora. A pergunta é: sintonizada em quê? E agora eu vou te ensinar o método. Simples assim. Do jeito que os grandes mestres ensinavam. Primeiro passo: senta num lugar tranquilo e deixa o corpo relaxar por completo. Solta seu ombro, solta sua respiração. Segundo passo, você vai fechar os olhos e vai se olhar internamente. E a parte externa, você vai se enxergar, certo? Não do jeito que você está, mas do jeito que você deseja estar. Enxergue a cena, vê os detalhes, onde você está, que roupa que você está vestido, como que você está, qual é a sensação, você está sorrindo, você conquistou, como é que você está, certo? Terceiro passo, você vai pegar essa imagem e vai escrever num papel, no tempo presente, começando assim: eu estou muito feliz porque agora, e aí você descreve o que aconteceu. Eu estou muito feliz porque nesse momento eu realizei o sonho de... Você vai fazer isso como se você estivesse vivenciando no momento presente, como se já fosse seu. Quarto passo, e é aqui que a mágica acontece. Você vai ler o que escreveu nesse papel todos os dias. Você leva ele com você, na bolsa, na carteira, no espelho do banheiro. Leia. Leia de novo, e de novo, e de novo, e mais vezes, todos os dias. Porque sabe o que acontece quando você faz isso com decisão de verdade? No momento em que você decide, o seu cérebro muda de frequência, sobe de estação.
Só que não adianta você só ler, você tem que ler com sentimento, você tem que ler visualizando essa imagem que você fez de si mesmo, certo? E quando você está nessa frequência nova, você começa a atrair o que você viveu nela. A decisão é a chave que liga a lei da atração. E se você chegou até aqui, escreve nos comentários, tá? Eu decido. Escreva isso, porque declarar já é o primeiro movimento de frequência. E o seu comentário ainda empurra esse vídeo para mais pessoas que precisam. Agora deixa eu te contar uma história de onde vem esse método. É a história do Bob Proctor, um dos maiores mestres da lei da atração que já existiu, contada por ele mesmo inúmeras vezes. Quando ele era jovem, ele ganhou em um ano $4.000, só que ele estava devendo 6.000. Então faz a conta comigo. Se ele pagasse tudo o que ele estava ganhando, cada centavo, né, durante um ano e meio ele só empataria. Estava uma situação impossível. E ele só conseguia olhar para a dívida. Então, a dívida voltava. A vida devolvia essa dívida. Até que um mentor chegou para ele e disse assim: escreve num papel o que você quer. E ele escreveu um valor que, para a realidade dele, era um absurdo. Ele escreveu $25.000. Ele dizia que se juntasse todo mundo que ele conhecia e somasse o dinheiro de todos, não dava aquilo. E o mentor insistia todo dia: você leu o que você escreveu? Você está lendo o papel? E aí aconteceu a virada. E presta atenção, porque é aqui que mora a lição. O que ele escreveu no papel não fez dinheiro cair do céu. O papel mudou o foco dele. Ele passou a vida inteira pensando em dívida e pela primeira vez ele começou a pensar em ganhar. E quando o foco mudou, os ouvidos mudaram e ele começou a escutar oportunidades que sempre estiveram ali. Alguém comentou que dava para ganhar bem limpando escritórios. Ele, que se achava orgulhoso demais para isso, pensou: eu topo qualquer coisa. Então ele começou com um escritório. No fim do ano, ele estava ganhando $14.500 por mês. De 4.000 por ano para 14.500 por mês. Não por mágica, porque a frequência mudou, o foco mudou e a ação seguiu o foco. Agora eu vou contar uma coisa que acontece comigo todos os dias, tá? E que pode ser pequeno assim para algumas pessoas, mas para mim é de um valor tão grande. Porque quando eu era criança, eu acordava às 6 da manhã, tomava café e 6h30 eu estava no ponto de ônibus para ir para a escola. Isso eu tinha 8 anos. E naquela época ainda dava para fazer isso, né? Pegar um ônibus, uma criança com segurança. Então, íamos eu e todos os meus vizinhos pegar esse ônibus no ponto, mas antes, nem sempre os meus pais tomavam café comigo. Então, eu acordava, preparava no micro-ondas uma água quente, colocava o sachê com algum chá de erva cidreira, por exemplo, que eu adoro, e comia um pão de forma com requeijão e ia para a escola. Só que todas as vezes que eu tomava café sozinha e só com esse chá e esse pão de forma frio, eu pensava na minha mesa de novela. E eu amava assistir novela, e eu queria ser artista, e eu queria aquela mesa. Então eu comia esse pão e tomava meu chá, imaginando uma mesa sempre com uma jarra de suco de laranja, igual nas novelas. Aí eu imaginava uma cesta de pães de queijo, outra cesta de croissant, e aquelas geleias, e aquela louça linda, enquanto eu tava com meu guardanapo aqui de papel e minha xicrinha com meu chá. Eu sempre fiz isso. E eu falava, em algum momento vai ser. E eu tomava aquele café da manhã visualizando essa imagem, e eu sentia como se aquilo fosse realidade. E hoje eu tenho isso, exatamente isso. O café da manhã para mim é a refeição que eu mais amo, que eu mais curto. Então, hoje eu posso fazer isso. Isso me dá muita alegria. Eu já acordo diferente quando eu vejo a minha mesa com o meu suco de laranja, com tudo isso que eu tô dizendo para vocês, com um bolo, com uma louça bonita. Isso me dá um prazer e me lembra todos os dias de como é importante você sentir antes de qualquer coisa. Porque eu poderia, lá atrás, quando criança, olhar para aquela mesa e falar: eu nunca vou ter. Era uma opção, era um caminho, mas eu escolhi o caminho diferente. Eu já sorria pensando no sentimento daquilo estar presente na minha vida, daquilo ser de verdade. E foi, porque hoje é. Agora eu quero te mostrar uma coisa sobre você. Me responde com sinceridade, tá? Você sabe que poderia
fazer melhor do que está fazendo, não sabe? Todo mundo sabe. Eu sei, você sabe. Se o conhecimento resolvesse, todo mundo que sabe já teria feito. Porque o conhecimento mora na mente consciente, no intelecto, mas o comportamento é comandado por outra camada. Paradigma. Aquele programa gravado no subconsciente que a gente já estudou aqui no canal. Os seus resultados não são a expressão do que você sabe, são a expressão do que está programado em você. Por isso, se você quer resultados novos, não adianta só acumular informação nova, você precisa reprogramar o padrão. E é exatamente isso que o que você escreve faz com a repetição diária. Ele imprime uma imagem nova todos os dias, na camada que realmente comanda a sua vida. E tem mais um segredo aqui, que Napoleon Hill escreveu há quase 100 anos no livro Quem Pensa Enriquece. A prosperidade. Quando vem de verdade, não vem só de trabalho duro e honestidade, ela vem de um pedido definido, aplicado com princípios definidos, ou seja, meta clara, escrita, mas uma escrita lida todos os dias e a disposição de entregar mais valor do que você recebe. Trabalho duro sem direção é só cansaço. Trabalho com pedido definido é construção. E se ainda tem uma parte de você duvidando, eu te deixo essa reflexão. Você duvida que vai anoitecer hoje? Você fica em pânico quando a maré baixa, achando que o mar foi embora para sempre? Você já viu o inverno vir 2 vezes seguidas, sem primavera no meio? Não. Porque essas coisas são expressão de leis. E leis não falham. Não escolhem dia, não escolhem pessoa. A vibração e a atração operam com essa mesma precisão. O que você planta na mente, com emoção e repetição, germina no tempo certo. Uma ideia é uma semente espiritual. Primeiro você a tem no intelecto, depois ela toma conta do seu sentimento. E aí é uma questão de tempo até ela aparecer no plano físico, intelectual, emocional e físico, nessa ordem. Sempre nessa ordem. Então aqui está a sua tarefa e dessa vez eu quero ver o seu papelzinho na mão escrito, hoje ainda. Relaxa o corpo, fecha os olhos e se enxerga do jeito que você deseja estar daqui a um tempo. Escreva essa visão num cartão, no caderno, no papel, no presente, tá? Começando com: eu sou feliz porque agora. E aí, por 30 dias, você vai ler esse papel de manhã ao acordar e à noite antes de dormir, sentindo, tá? Não só lendo. Lembre-se, o inconsciente grava emoção, não palavra. Leva o papel com você, tá bom? Leia e faça esse ritual durante 30 dias. E depois disso, volta aqui nesse vídeo e me conta nos comentários o que começou a se mover. Eu vou ler cada história. Se esse vídeo mudou alguma coisa em você, você já sabe, deixa o like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para caminhar junto com você. Compartilha com aquela pessoa que precisa de uma virada. O papel dela pode começar hoje também. E lembre-se, tudo é criado 2 vezes. A primeira criação está nas suas mãos agora. Um beijo, basta sentir.